Amém. Irmão Rafael chegou à igreja há questão de um mês, né, mais ou menos. Começou a frequentar os nossos cultos de quarta-feira, começou a vir também aos domingos. Não faz muito tempo que ele está aqui conosco, mas já tem demonstrado o grande desejo de servir a Jesus e seguir para o caminho do céu. Então, irmão Rafael, por gentileza, o irmão vai dar o seu testemunho, ele vai falar do que aconteceu na vida dele nesses dias, todo o tempo seu da juventude e como ele chegou até a igreja neste dia. Então vamos ouvir o testemunho do Rafael. Queria saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queria também agradecer a oportunidade que nosso irmão presidente, irmão Luiz, deu. Me sinto muito honrado por isso. Irmãos, eu tomei por uma lição de vida que está escrito no livro de São Lucas. Lucas capítulo 15. Capítulo 15, verso 11 ao 24. A parábola do filho pródigo. Continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu. Os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a guardar poucos. Ali desejava eles fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo o braço e o beijou. O abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai os novilhos cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Irmãos, a história da minha vida foi mais ou menos nesse sentido, né? Só que nos dias atuais. Eu era um menino fui bem criado, tive uma infância muito boa. Minha mãe e meu pai sempre me deu do bom e do melhor. Tinha uma boa convivência. Nasci numa determinada religião e cresci lá dentro, fui músico daquela igreja, viajava em missões, da obra do Senhor. E em um determinado momento da minha vida, eu comecei a me sentir só,
comecei a me afastar do braço do Senhor. E quando eu me afastei do Senhor, automaticamente eu me aproximei do adversário das nossas almas. E se aproximaram amigos que não são amigos, né, mas se aproximaram e eu considerava como amigo por não ter tanto entendimento. E comecei a sair, comecei a me afastar dos braços do Senhor, comecei a esquecer da promessa que Deus tinha através da Bíblia, que é a maior promessa na minha vida que Deus tinha. E, consequentemente, eu conheci o mundo, e no mundo eu conheci as drogas. As drogas me tiraram da minha realidade, deteriorou meu caráter, me transformou em uma pessoa que eu não queria ser, passei a ser escravo de algo que eu não queria ser. E eu vim a usar drogas, irmãos, e no momento que eu usava drogas, no começo era muito bom, no começo era mil maravilhas. No começo a droga me proporcionava um prazer que me tirava a dor que eu sentia momentaneamente, me tirava a rejeição que eu sentia, mas quanto mais eu usava, mais eu me sentia rejeitado. Quanto mais eu usava, mais eu me sentia afastado das pessoas e passei a me isolar no mundo paralelo. Mas eu tinha sempre, dentro de mim já tinha aquela sementinha de Cristo, porque eu já conhecia um pouco a palavra de Deus. E houve momentos da minha vida que eu já não estava mais aguentando usar drogas, não estava mais aguentando ter aquela vida, não estava mais suportando viver. Tentei por diversas vezes tirar minha vida, cortei meu pescoço, estava sozinho eu dentro da minha casa, que em determinado momento eu morei sozinho, irmãos, na cidade de Garça. E no mundo eu conheci uma pessoa e comecei a sair com essa pessoa, ela veio engravidar e Deus mandou minha filha, porque eu acredito também, minha filha me ajudou muito. Minha filha para mim foi um motivo para mim buscar a saída que eu não encontrava, vivendo nas trevas, no mundo de luz, no mundo de trevas eu não tinha paz, eu não sentia mais a presença de Deus como eu sentia antes, eu não conseguia mais me aproximar das pessoas, eu não tinha mais felicidade, mesmo eu estando cercado por um monte de pessoas, como nós estamos reunidos aqui, eu me sentia sozinho, como se não tivesse ninguém. E eu sabia que aquilo ali não era para mim, porque Deus não me fez para aquilo. Deus não me fez para mendigar o pão. Deus não me fez para ser usuário de drogas. Deus não me fez para ser a escória da sociedade. Como Deus não me fez para sofrer preconceito. E eu vinha me separar da minha ex-mulher. Eu vinha me separar dela e voltei para a cidade de Bauru. Quando eu voltei para a cidade de Bauru, ainda continuando nas drogas, não conhecia a verdade. Eu não tinha força para sair das drogas. A única coisa que eu tinha era a minha vontade de sair das drogas, mas alguma coisa me impedia de ter essa saída das drogas verdadeiramente. Passei por várias clínicas e nenhuma resolveu. E chegou um momento que eu vinha trabalhar de mototáxi, eu estava em cima da minha moto, eu olhava para os carros, eu conversava muito assim, tentava conversar com o Senhor, mas dentro de mim falava assim, não adianta você conversar, porque Ele não está te ouvindo. Não adianta você falar, porque Ele não vai te escutar. E eu falei assim com o Senhor, Senhor Deus, tá tão difícil a minha vida, minha mãe já não me aceita mais, eu já não tenho amparo de ninguém,
Só é o Senhor na minha vida. E olha, eu estou em cima dessa moto, Pai. Trabalha na minha vida e faz um milagre em mim. Transforma meu ser, porque eu já não aguento mais viver essa vida, eu já não aguento mais ser a escória da sociedade, eu não aguento mais gastar todo o meu dinheiro que eu ganho, com tanto esforço em drogas. Eu já não aguento mais olhar para a cara das pessoas e as pessoas olhar com dó de mim ou me rejeitar. Pai, transforma. E em cima da moto, irmãos, eu falava assim, Senhor, eu não aguento mais, talvez esse seja o meu último dia, talvez eu vou tentar tirar minha vida novamente. E em um determinado momento, irmãos, meu telefone tocou. E quando tocou meu telefone, cantou aquele assim, acredite, é hora de vencer, essa força vem de dentro de você. E quando tocou esse hino, irmão, eu comecei a chorar em cima da moto, comecei a tremer. Eu comecei a tremer de uma tal maneira que eu nem consegui fazer a corrida que eu tinha que fazer, eu perdi, não sabia o lugar mais, eu voltei para a base. E o meu costume de usar droga era com os amigos da base, e as pessoas perguntavam para mim, por que você está chorando? Eu falei, eu não sei porque eu estou chorando, mas eu sei que eu não aguento mais essa vida. E naquela hora eu peguei minha moto, saí com a minha moto, cheguei na casa do meu pai, que eu já estava morando com meu pai. Cheguei dentro da casa do meu pai e falei assim, pai, me ajuda porque eu não aguento mais essa vida. Pai, eu não aguento mais usar droga, minha mãe, eu não aguento ficar longe da minha mãe, eu não aguento ter uma vida que não foi feita para mim, eu não aguento mais ser rejeitado. Pai, eu vou tirar minha vida, então me ajuda. Meu pai olhou para minha cara e falou assim, filho, é isso que você quer? Você quer ajuda mesmo de verdade? Eu falei, eu quero, pai. Eu quero ajuda porque eu não consigo sozinho. Eu quero ajuda porque eu não vou conseguir. E meu pai falou assim, então você fica aqui dentro de casa hoje, que amanhã nós conversamos. E eu estava sob efeito de drogas. Então meu pai saiu, né, que ele tem o costume de sair para a casa da mulher dele lá. E no outro dia ele veio conversar, chegou em mim e falou assim, Rafael, nós arrumamos um lugar para você. Eu falei, pai, aonde? É um lugar chamado Cristolândia. Eu falei, Cristolândia, como que é lá? Eu falei assim, nós não sabemos como que é lá, mas as professoras da minha mulher, meu pai falou assim, né, a professora que trabalha com a Aurilene, que é a mulher do meu pai, fala muito bem de lá. Você não quer tentar lá? Eu falei, pai, eu quero tentar qualquer coisa, mas eu quero sair desse mundo, porque esse mundo não é para mim. Esse mundo não é para ninguém, irmãos. Esse mundo não é para mim, também não é para ninguém daqui. Porque Deus, Ele derramou o seu sangue na cruz para lavar os nossos pecados, para nos chamar para a tua graça e salvar a nossa alma. Então Deus não quer que ninguém use a droga, Deus não quer que ninguém ande em pecado. E então eu falei assim, eu vou, mas eu cheguei na Cristolândia, e eu cheguei dentro da Cristolândia, conheci meus irmãos que estão aqui, de Lambuja Deus me deu uma família, carrego todos dentro do meu coração. E Deus me deu essa família tão maravilhosa, e o meu propósito de ficar dentro da Cristolândia era de 1 semana. Eu falei assim, eu vou ficar aqui dentro 1 semana. Mas Deus tomou um caminho que eu fiquei 4 meses lá dentro. Mas eu cheguei lá tão duro de coração, que no primeiro culto à noite que chegou, eu tinha uma mágoa da minha mãe, mas a verdade, a mágoa que eu tinha era de mim mesmo, e eu não sabia. E o nosso pastor Silas, que está aqui hoje, ele estava pregando a respeito do perdão, liberar perdão. E quando eu ouvi liberar perdão, eu falei, eu não vou liberar perdão, para que eu vou liberar perdão? Mas é o que Jesus faria. Aí eu comecei a chorar, mano, eu comecei a chorar. E naquele dia o pastor Silas falou assim, tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Eu já estava quebrantado, eu estava tremendo todo. Levantei. E daquele dia em diante eu quis entregar a minha vida para Jesus. E aí eu comecei a entender que Jesus morreu por mim. Eu comecei a entender que Jesus morreu por todos nós. Eu comecei a entender que eu era pecador, mas eu buscava nas pessoas a aprovação. E eu não tenho que buscar aprovação em ninguém.
Porque se eu buscar aprovação no meu irmão, eu vou me frustrar, eu vou me decepcionar. Mas eu tenho que olhar para Jesus que me salvou. Jesus é o meu guia. Jesus é o meu protetor. Jesus que me transformou e me trouxe aqui. E eu queria fazer meus agradecimentos, irmãos. Eu queria agradecer primeiramente a Deus, por ser meu Pai maravilhoso que não me desamparou. Eu queria agradecer primeiramente a Ele por não ter desistido de mim. Porque se eu fosse meu pai, eu desistiria de mim e teria me jogado para fora. Mas eu agradeço a Deus, porque Deus não fez isso comigo, porque Deus me deu uma oportunidade. E eu decidi entregar minha vida para Jesus verdadeiramente. Eu estou amando seguir a Jesus, eu estou amando viver na graça. Porque antes eu era escravo, hoje eu sou servo. E a diferença de escravo a gente serve por obrigação. E ser servo, a gente serve por amor. Eu aprendi com a minha mãe Lourdes, que está ali. Nós sempre conversava lá na Cristolândia e eu absorvi o máximo que eu pude dentro da Cristolândia. E em segundo lugar, eu queria pedir para minha mãe ficar de pé, por favor. Mãe, eu te agradeço por ser essa mãe maravilhosa que você é, por não ter desistido de mim, por ter acreditado que um dia eu fosse mudar. E esse dia chegou. Eu agradeço também a todos que aqui estão, porque eu sou fruto de vossas orações. Eu sou fruto, irmãos, da oração de todos os meus irmãos que aqui estão, por todos que oraram pela Cristolândia. Eu sou fruto das vossas contribuições para a missão Cristolândia. Queria agradecer a minha pastora, a minha missionária Lourdes e ao pastor Silas, de todo o meu coração. Vocês são minha segunda mãe, meu segundo pai. Eu considero de coração mesmo. Eu queria agradecer a todos os meus irmãos aqui da Cristolândia. E, irmãos, eu estou sendo um exemplo em Jesus Cristo, em primeiro lugar na minha vida. Jesus está me testificando que é possível sair desse mundo. Que é possível. É possível. Em Jesus Cristo nós temos, irmãos, eu acredito e eu aprendi que tudo posso naquele que me fortalece. E eu estou buscando servir a Jesus hoje. E eu queria também que todos quantos estão nas cracolândias da vida, todos quantos estão no mundo, pudesse ter esse despertar espiritual que eu estou tendo. E eu oro por isso, irmãos. Agradeço a todos, agradeço a atenção de todos e que Deus vos abençoe. Amém. Glória a Deus. Amém. Rafael foi resgatado por Jesus. Independentemente da situação que você está, todos nós precisamos de Jesus. Todos necessitam de Jesus. Só Jesus tem poder para salvar.